Videobook do livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Felizmente, a fuga de Cristiane foi de curta duração. No outro dia à noite ela veio chorar nos meus braços. Ela pedia perdão. Ela havia se pecado mais uma vez. Eu não gritei com ela. Antes eu descarregava minha raiva sobre ela, desesperada pela minha incapacidade de ajudá-la. Agora minha agressividade se extinguira. Eu a tomei nos meus braços e conversamos. Calmamente. Cristiane queria seguir o plano de ação traçado. Eu lhe disse, de acordo. Mas deixando bem claro que, na primeira besteira, ela partiria para a casa da avó. Sem discussão. Ela me deu sua palavra de honra. Durante muitos dias ela foi regularmente às consultas antidroga. Ela se tornará persistente, chegou a esperar pela sua vez horas e horas. Em casa, sentava-se à mesa, e redigia seu currículo vitae para preencher as formalidades de admissão. Eu enxergava o fim do túnel. Tinha-se encontrado uma vaga em uma comunidade terapêutica, era praticamente certo. Conversávamos sobre as festas de Natal, ela não poderia passá-las em casa, pois estávamos no início de novembro. Nesse meio tempo, meu ex-marido tinha compreendido a inutilidade dos seus esforços e renunciado a se opor aos nossos projetos. Voltávamos a pisar em terra firme. Foi então que Cristiane teve icterícia pela segunda vez. Uma noite, bruscamente, ela teve 41 graus de febre. No dia seguinte eu a levei à clínica Seglitz. Ela estava amarela como um marmelo e não conseguia manter-se de pé. A doutora que a examinou disse-me, ela tem o fígado congestionado por causa da droga. Infelizmente não poderiam interná-la, pois a clínica não tinha serviço de isolamento, disseram. Era uma mentira. Depois eu me informei, a clínica Seglitz tem um serviço de isolamento de 25 leitos. Na realidade, eles não querem drogados, a clínica é muito boa para isso. Resumindo, a doutora fez um pedido de admissão ao Hospital Rudolf Virchow. O estado de Cristiane melhorou em alguns dias, ela reencontrou seu dinamismo e se preparou para fazer uma terapia. O conselheiro do Centro Antidroga da Universidade Técnica veio vê-la. Todos cuidavam dela. Há muito tempo que não tinha estado tão otimista. Até o dia em que sua amiga Estela veio vê-la. Eu tinha pedido à enfermeira que não deixasse ninguém entrar durante minha ausência, com exceção, é claro, do conselheiro do Centro Antidroga. Mas cometi uma falta imperdoável, levei Detlef comigo para vê-la. Ela tinha muita vontade de vê-lo. Detlef tinha acabado de ser solto e tinha sido posto em liberdade vigiada. Tinha sido admitido em um centro de terapia. Eu não tinha coragem de impedi-los de se rever, os dois se amam. Pensava que talvez eles se encorajassem mutuamente. Um ficaria contente com o fato de saber que o outro também estaria fazendo terapia. Como pude me mostrar tão ingênua? Cristiane começou por desaparecer durante algumas horas. Uma noite, após meu trabalho, fui vê-la como habitualmente, e percebi que ela tinha se picado. Ela tinha voltado alguns minutos antes da minha chegada. A coisa em si não me parecia grave. Quando ela se pôs a me contar mentirinhas, dizendo que ia à cidade comer macarrão, quando recomeçou a mentir, senti minhas pernas bambas. Pedi autorização para passar a noite com Cristiane. Pagando, naturalmente. A enfermeira me explicou que infelizmente isso não era possível. Mas de agora em diante vigiaremos Cristiane. 3 dias mais tarde, a enfermeira veio ao meu encontro na porta do meu serviço e me disse: sua filha não está mais no hospital.
Ah, é? Você pode me dizer onde ela está? Nós não sabemos. Ela conseguiu autorização para passear no parque e não voltou mais. O que senti ouvindo tais palavras não posso descrever. Voltei para casa e sentei-me ao lado do telefone. À noite, às 11h20, telefonaram do hospital dizendo: ela voltou. A indiferença da enfermeira me abalou. Se fugiu, fugiu. O problema é seu. Os drogados estão acostumados a fugir. Todos fogem. Eis o que me responderam quando fiz reclamações à enfermeira. A doutora parece também não ter se comovido. Disse-me pura e simplesmente que ela não podia fazer nada. Se Cristiane cometesse uma nova infração ao regulamento, eles seriam obrigados a mandá-la embora por indisciplina. Além do mais, temos agora o resultado das análises biológicas. Se ela continuar assim, não passará dos 20 anos. Vamos tentar conversar racionalmente com ela. Infelizmente é tudo o que podemos fazer. Na noite seguinte, novo telefonema do hospital. Cristiane fugira novamente. Passei a noite no sofá, ao lado do telefone. Cristiane não voltou. Ela desaparecera durante 2 semanas inteiras sem dar notícias. Nos 2 ou 3 primeiros dias eu e meu companheiro partimos à procura de Cristiane. Percorremos as discotecas e as estações de metrô. O hospital me pediu que eu fosse buscar as coisas de Cristiane. Quando cheguei à casa com sua mala, seus livros, decidi, pela primeira vez, lavar as mãos. Que ela se danasse. Pensei, bem, se é isso que ela quer, que siga o caminho para ver onde vai dar. Cansei de procura. Estava ferida, e esta não era mera figura linguística. Queria mostrar-lhe que minha paciência se tinha esgotado. Agora penso que não sabia quanto tempo teria sido capaz de perseverar nesta atitude. Comuniquei seu desaparecimento à polícia e deixei-lhe sua foto. Eles acabariam pegando-a, possivelmente por ocasião de uma batida. Depois disso, meto-a no primeiro avião e levo-a para longe de Berlim, pensei. Ao fim de 15 dias, numa manhã de segunda-feira, recebo o esperado telefonema. Cristiane estava na delegacia da Friedrichstrasse. Meu interlocutor mostrou-se extraordinariamente compreensivo. Apesar de Cristiane estar aprontando a maior confusão, pedi-lhe que a mantivesse sob sua guarda até o começo da tarde, e nós deixaríamos, em seguida, a cidade de avião. Fui comprar as passagens. Uma de ida e volta para mim e outra apenas de ida para Cristiane. Quando pedi as passagens me senti mal, ao pronunciar, uma só de volta. Em seguida, telefonei para minha família. Pedi a Klaus que me acompanhasse ao recolhimento de menores. Eu sabia que nós 2 poderíamos impedir sua fuga. Cristiane não disse nada. Eu também não. Não me sentia capaz. Enquanto cumpríamos as formalidades para o embarque, sentia minhas pernas tremerem e meu coração disparar. Cristiane mantinha-se calada. Nem sequer me olhava. Até a partida do avião ficou em silêncio, imóvel, no sofá, roendo as unhas ou lendo um romance que ela tinha trazido. Não tentou fugir. Quando o aparelho ganhou altura, ela começou a olhar pela janela. Caía a noite. Disse à minha filha: bem, terminou. O capítulo droga terminou. Você vai para a casa da sua tia Eveline. Começar uma vida nova. Passei meus 4 primeiros dias na casa de minha avó em crise. Quando consegui ficar em pé, me vesti de drogada, casaco de pele de coelho e botas de salto altíssimo. Em seguida, fui passear no bosque com o cachorro de minha tia. Todas as manhãs era a mesma coisa, eu me vestia e me maquilava como se fosse a estação Zou e partia para o passeio na floresta. Meus saltos altos afundavam na terra, eu caía a cada 10 metros e tinha os joelhos roxos devido aos tombos,
mas quando minha avó queria me dar sapatos para caminhadas, recusava horrorizada, pois só o termo sapato para caminhadas me repugnava. Pouco a pouco me dei conta de que minha tia, com 30 anos exatos, era uma pessoa com quem se podia conversar, mesmo que eu não ousasse abordar com ela meus verdadeiros problemas. Aliás, eu não queria nem falar nem pensar neles. Meu verdadeiro problema chamava-se heroína e tudo o que se relacionava a ela: Detlef, a cena, o cooldown, o embalo, não ser obrigada a pensar, ser livre. Tentei não pensar muito, mesmo sem droga. Na verdade, eu só pensava numa coisa: você vai se mandar logo, logo. Mas, ao contrário das outras vezes, não fiz planos de fuga. Era só uma ideia: um dia você vai se mandar. Acho que não tinha muita vontade. Tinha muito medo do que, nesses 2 últimos anos, chamei liberdade. Minha tia me cercava com um monte de proibições. Eu tinha 15 anos e se, por acaso, me dessem autorização para sair, deveria voltar às 9h30 em ponto. Não sabia o que era isso desde os 11 anos. Isso me desesperava, mas, estranhamente, quase sempre obedecia. Fomos fazer as compras de Natal em Hamburgo. Partimos de manhã cedinho. E fomos para as grandes lojas. Horroroso. Horas tentando encontrar caminho numa multidão de burgueses miseráveis pescando mercadorias ou mexendo nas suas carteiras recheadas. Minha avó, minha tia, meu tio e meu primo experimentavam roupas. Não encontramos presentes para a tia Edvige, para a tia Ida, Joaquim e nem para o senhor e senhora fulano de tal. Meu tio precisava encontrar um par de palmilhas para ele e mais um troço para o carro que era melhor comprar numa grande loja, pois era mais barato. Minha avó, tão pequena, fuçava com tanto gosto que toda hora se perdia no meio da multidão. Depois, era preciso procurá-la. Às vezes ficava sozinha e, então, é claro que eu pensava em me mandar. Já havia descoberto uma cena em Hamburgo. Bastava sair para a rua, conversar com 2 ou 3 tipos com cara de viciado e tudo continuaria como antes. Mas eu não me decidia, pois não sabia o que queria exatamente. É claro que pensava: veja só essas pessoas, a única coisa que as faz voar é percorrer as grandes lojas e comprar. Melhor morrer num banheiro imundo que ficar como eles. E, sinceramente, se um viciado tivesse me abordado, eu teria partido. Mas no fundo não queria partir. E por várias vezes pedi-lhes que me levassem para casa: não aguento mais. Voltemos. Vocês voltarão para fazer as compras sem mim. Mas eles me olhavam como se eu estivesse ficando louca de repente, pois, para eles, fazer as compras de Natal era, sem dúvida, o momento mais excitante do ano. À noite, não encontramos o carro. Andamos de estacionamento em estacionamento e nada de carro. Eu gostava da situação, pois, de repente, nos tornamos uma comunidade. Todo mundo falava ao mesmo tempo, cada um tinha uma ideia, mas tínhamos, no final das contas, um fim comum: encontrar o maldito carro. Eu achava a história toda muito engraçada e não parava de rir, enquanto os outros estavam cada vez mais afobados. O frio aumentava, todo mundo estava morrendo de frio, menos eu, pois meu organismo já havia enfrentado coisas piores. E, para finalizar, minha tia se plantou sob a corrente de ar quente na entrada de Kallstadt e se recusava a sair do lugar. Meu tio foi obrigado a puxar à força aquela gorda balofa. Acabamos encontrando o carro, e a história terminou com um estouro de riso geral. Na viagem de volta o ambiente era legal. Eu me sentia bem. Tinha a impressão de fazer parte de uma família. Eu me adaptei um pouco. Ao menos tentava. Era difícil. Precisava tomar cuidado com a minha linguagem, com cada frase, com cada palavra. Quando deixava escapar um merda, minha avó me repreendia na hora,
uma palavra tão feia numa boca tão linda. Como isso me irritava, tinha vontade de discutir, mas era melhor não, sempre acabava tendo um acesso de raiva. Chegou o Natal. Meu primeiro réveillon em família, sob o pinheiro, depois de 2 anos, no ano passado e no anterior passará a noite de Natal na cena. Não sabia se ficava contente ou não. Decidi, em todo caso, fazer um esforço para parecer contente, ao menos no momento dos presentes. Na hora, não precisei me esforçar, pois realmente senti prazer. Era a primeira vez que ganhava tantos presentes de Natal. Num certo momento me surpreendi calculando quanto custará tudo aquilo e quantas doses de heroína representava. Meu pai veio passar o Natal conosco. Como sempre, ele não ficava lá. Nos 2 feriados de Natal ele me levou a uma discoteca. Nas 2 vezes tomei 6 ou 7 Cuba Libres e depois dormi no banquinho do bar. Meu pai estava de uma certa forma feliz de me ver beber álcool. Eu pensava que iria acabar me habituando com aquele lugar, com aqueles goiabas e com a música da discoteca. No dia seguinte meu pai voltou a Berlim, iria a um jogo de hóquei no gelo que não queria perder. Era a sua nova paixão. Depois das férias de fim de ano, recomecei meus estudos. 7ª série. Isso me dava medo, pois não havia feito praticamente nada nos últimos 3 anos, e, além disso, no ano anterior faltara muito, doença, desintoxicação ou simplesmente cabulava a aula. Mas, desde o primeiro dia, minha nova escola me agradou. Naquela manhã nos mandaram fazer um grande desenho cobrindo uma parede inteira da sala de aula, e eles logo permitiram que eu participasse daquele trabalho coletivo. Desenhamos casas, belas casas antigas. Exatamente iguais àquelas em que eu gostaria de morar. Pusemos nas ruas gente sorrindo, e pusemos um camelo amarrado numa palmeira. Um desenho genial. E escrevemos embaixo, sob a calçada, a praia. Depois eu me dei conta, havia um desenho quase idêntico no centro de jovens. Mas lá a legenda dizia: não seja um chorão, não seja um beberrão, pegue a foice e o martelo. No centro, os politizados eram os dominadores. Logo constatei que os jovens do campo, mesmo os das cidadezinhas próximas ao nosso vilarejo, também não eram felizes. Era certo que exteriormente existiam grandes diferenças com relação a Berlim, muito menos confusão na escola, a maior parte dos professores ainda tinha autoridade. Tínhamos até um outro aspecto: a maioria dos jovens se vestia ainda como se deve. Meus conhecimentos deixavam muito a desejar, mas queria vencer, ao menos conseguir meu diploma. Desde a escola primária, era a primeira vez que fazia os deveres escolares. Depois de 3 semanas estava mais ou menos integrada na classe e achava que estava no bom caminho. Um dia, quando estávamos tendo aula de cozinha, recebi uma convocação do diretor. Ele estava sentado no seu escritório e folheava nervosamente um dossiê. Compreendi. Era o meu dossiê que ele acabava de receber de Berlim. Eu sabia que meu dossiê não escondia nada das minhas atividades extraescolares. A ajuda à infância informou a direção da minha escola. O diretor tossiu baixo por alguns instantes e depois me disse que sentia muito, mas não poderia me deixar no seu estabelecimento. Eu não preenchia as condições para ser admitida em um colégio de ensino secundário. Acho que meu dossiê o traumatizara verdadeiramente, pois ele nem mesmo esperou o fim das aulas e mandou chamar-me em plena aula para me expulsar. Não disse nada. Fui incapaz de falar qualquer coisa. Não me queriam nem por 1 hora a mais. Devia me apresentar no próximo intervalo ao diretor do curso complementar. Obedeci como um autômato. Uma vez no escritório do diretor do curso complementar, tive uma crise de choro. Ele me disse que tudo aquilo não era tão grave. Quem quer mesmo estudar pode fazê-lo em qualquer escola, o importante era ser aplicada e ter o diploma. Quando saí,
tentei refletir, havia muito que não o fazia. Eu não fiquei com pena de mim mesma. Era preciso pagar meus pecados. Eu me dei conta muito bem. Percebi, de repente, que todos os meus sonhos de vida nova, quando estivesse afastada da droga, eram besteiras. Os outros não me viam tal como eu me achava então, eles me julgavam pelo meu passado. Todos os outros, minha mãe, minha tia, o diretor. Descobri também que era impossível mudar um pouco e me tornar uma outra Cristiane, de um dia para outro. Meu corpo e meu espírito não paravam de me lembrar o meu passado. Meu fígado estuporado me cobrava pelo que eu o fizera sofrer. E a vida com minha tia não era tão tranquila todos os dias. Ficava nervosa por um sim ou por um não, e brigávamos o tempo todo. O menor estresse me deixava doente e eu não aguentava nenhuma contrariedade. Nos momentos de grande depressão, pensava que uma boa picada resolveria tudo. Depois da minha expulsão da escola secundária, perdi toda a confiança no meu sucesso escolar. Nem ousava tentar mais. Uma vez mais eu me sentia sem vontade. Fui expulsa sem poder defender-me, no entanto, aquele diretor não poderia saber, em 3 semanas, se iria acompanhar o curso ou não. Não fazia projetos para o futuro. Bem, podia voltar a uma escola polivalente, havia uma por perto, bastava pegar um ônibus, e então provar a minha inteligência. Mas tinha muito medo de fraquejar, medo de um novo fracasso. Compreendi aos poucos, precisava de certo tempo, o que significava descida aos cursos complementares. Naquele lugar havia 2 discotecas, espécie de clube de jovens. Um era frequentado quase unicamente por ginasianos e alunos da escola secundária e o outro, pelos aprendizes e alunos dos cursos complementares. No princípio eu ia ao clube dos ginasianos. Depois da minha expulsão, logo tive a impressão de que me olhavam atravessado. E então fui ao outro. Para mim, era uma nova experiência. Em Berlim esse tipo de segregação não existia. Nem na escola polivalente nem, com maior razão, entre os viciados. Ali a coisa começava no pátio de recreio, dividido em 2 por uma grande faixa branca que era proibido ultrapassar. De um lado os alunos da escola secundária e do outro os do curso complementar. Se queria conversar com os meus ex-colegas, devíamos ficar cada um de um lado da faixa. Separavam-se cuidadosamente os jovens com futuro promissor dos que já estavam para trás, nós, do curso complementar. Essa era então a sociedade a qual me pediam para me adaptar. Adaptar-se era o termo favorito de minha avó. Isso não a impediu de me aconselhar, depois da minha expulsão da escola secundária, a evitar a companhia dos jovens do curso complementar fora das horas de aula e fazer amigos entre os ginasianos e alunos do colégio. Eu lhe respondi: você precisa encontrar uma razão, sua netinha está no curso complementar. Eu me adapto e farei amigos no curso complementar. Isso deu uma briga daquelas. Minha primeira reação tinha sido a de me desinteressar completamente pelo trabalho escolar, mas percebi que o professor orientador era um tipo muito legal. Ele tinha uma idade avançada e ideias totalmente atrasadas, um verdadeiro fascista. Às vezes tinha a impressão de que ele não fora desnazificado 100%. Mas ele tinha autoridade e sabia fazer-se respeitar sem gritar. Quando ele entrava na sala, todo mundo se levantava. Espontaneamente. Ele era o único por quem fazíamos isso. Ele nunca tinha aspecto cansado e se ocupava individualmente de cada um de nós. De mim também. Muitos de nossos jovens professores eram certamente superidealistas, só que eles tinham trabalho demais. Por uma série de motivos eles não eram mais avançados do que nós, alunos. Às vezes eles não ligavam e depois, vendo que era uma bagunça total, davam uma bronca. Principalmente quando eles não tinham respostas claras aos problemas que nos preocupavam. Eles apelavam sempre para os se e os mas,
estavam tão desnorteados quanto nós. Nosso orientador não nos deixava nenhuma ilusão sobre o futuro reservado aos alunos de um curso complementar. Ele não escondia que seria muito duro. Segundo ele, poderíamos, sendo um pouco aplicados, ser mais fortes que os ginasianos em certo número de matérias. Por exemplo, em ortografia, hoje os diplomados não conheciam mais a ortografia. O fato de saber redigir corretamente e sem erros um pedido de emprego nos daria um trunfo suplementar. Ele tentava nos ensinar a maneira de nos comportarmos com pessoas que se achavam superiores. E ele tinha sempre uma citação a fazer. Geralmente do século passado. Podíamos rir, aliás, a maior parte dos alunos o fazia, mas eu achava que elas tinham um pequeno fundo de verdade. Não concordava sempre com as opiniões dos professores, longe disso. Mas o que agradava nele era que parecia saber ainda distinguir o branco do preto. A grande maioria dos alunos não gostava muito dele. Achavam-no muito exigente e ficavam irritados de ouvi-lo o tempo todo fazendo discursos. De qualquer forma, a maior parte dos meus colegas não se interessava por nada. Alguns se esforçavam para ter um bom boletim, na esperança de que isso lhes permitisse arrumar um trabalho, mesmo saindo de um curso complementar. Eles faziam os seus deveres aplicadamente, exatamente o que era pedido. Não lhes ocorria ler um verdadeiro livro, se interessar por alguma coisa além do programa, isso não lhes passava pela cabeça. Quando, por acaso, o orientador ou um dos jovens professores lançava uma discussão, só conseguiam gozações estúpidas. O pessoal da minha sala não tinha mais projetos que eu, aliás, como um aluno do curso complementar poderia fazer projetos? Se ele tivesse a chance de encontrar uma vaga de aprendiz, seria obrigado a pegá-la, quer o trabalho lhe agradasse ou não. Muitos, na realidade, estavam pouco ligando para o que fariam mais tarde. Seu raciocínio era o seguinte: de qualquer forma, ninguém morre de fome neste país. Não tínhamos nenhuma chance de vencer na vida quando saíamos de um curso complementar, e então, por que nos preocuparmos? Alguns daqueles caras seriam futuros gangsters, percebia-se, e outros já começavam a beber. Quanto às meninas, elas não quebrariam a cabeça, um dia ou outro, encontrariam um cara para satisfazer suas necessidades e enquanto isso podiam sempre ser vendedoras, operárias nas fábricas, se necessário, trabalhando até na linha de produção, ou ainda ficar em casa à toa. Nem todos eram assim, mas aquele era o ambiente geral da escola. Nada de ilusões e, principalmente, nenhum ideal. Estava desmoralizada, não era assim que eu imaginava minha vida pós-droga. Tenho me perguntado por que os jovens estão tão indispostos consigo mesmos. Nada mais lhes dá prazer, uma mobilete aos 16 anos, um carro aos 18, vai por si só. E quando não temos, sentimos-nos miseráveis. Eu também, em todos os meus sonhos, imagino-me com um apartamento e um carro, é evidente. Matar-se, como minha mãe, por um apartamento ou um sofá novo, é coisa de débil. Era bom para nossos pais, com suas teorias ultrapassadas. Para mim, e acho que para muitos dos da minha geração, essas coisas materiais, esse pequeno conforto é o mínimo vital. Precisamos de algo mais. O que dá um sentido para a vida. E isto não vemos em parte alguma, mas certo número de jovens, e eu me incluo entre eles, está sempre em busca do que poderá dar sentido à vida.